Alô você, vamos falar sobre princípios fundamentais do direito penal, parte 4. Nas aulas passadas nós estávamos falando sobre dignidade da pessoa humana, né? E essa aula de hoje nós vamos começar falando sobre o princípio da intervenção mínima, que visa evitar a definição desnecessária de crimes e a imposição de penas injustas. Significa dizer que, dependendo da lesão ao bem jurídico, é desnecessária que haja uma imposição de uma pena injusta ou desproporcional. Intervenção mínima significa que a lei penal só deverá intervir quando for absolutamente necessária para a sobrevivência da comunidade, como última ratio, e de preferência só deverá fazê-la na medida em que for capaz de ter eficácia. O direito penal ele não serve para interferir em todos os conflitos da vida. Ele só deve interferir naqueles conflitos penalmente relevantes. E, portanto, aquelas condutas de menor relevância para a sociedade não devem ser reguladas pelo direito penal. Outra questão é o princípio da ofensividade. O direito penal só deve ser aplicado quando a conduta ofende um bem jurídico. Ofender um bem jurídico significa, por exemplo, no crime contra a vida, ofender a vida da pessoa. No crime contra o patrimônio, ofender o patrimônio da pessoa. No crime contra a honra, ofender a honra da pessoa. Sempre que ocorrer a subsunção formal da conduta à descrição legal, nós teremos a conduta típica, porém, sem uma concreta ofensa ao bem jurídico tutelado, ela resulta excluída a tipicidade entendida em sentido material. Isto é, uma conduta para ser materialmente típica deve não só adequar-se à literalidade do tipo legal, senão também ofender de forma relevante o bem jurídico protegido. Ofender de forma relevante significa que aquela conduta ela violou aquela norma do Estado de forma tão forte que ela merece uma punição penal. Já o princípio da insignificância significa que o direito penal só deve interferir nos casos de lesão jurídica de certa gravidade. O princípio da insignificância postula que devem ser tidas como atípicas as ações ou omissões que afetam muito infimamente um bem jurídico penal. Significa dizer, por exemplo, que a subtração de uma simples lata de margarina no supermercado não justificaria, por exemplo, a intervenção do direito penal para que aquela pessoa ficasse presa durante muitos dias no cárcere, já que foi um furto famérico, em que a pessoa furta para, por exemplo, saciar a sua fome. Já o princípio da culpabilidade apenas só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa, cometeu um fato típico e antijurídico. Culpabilidade significa juízo de censura feito ao autor de um fato típico e ilícito. Típico porque se descreve, está tipificado na conduta descrita no tipo penal, e também ilícito porque não foi praticado em legítima defesa, em estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Postulado basilar de que não há pena sem culpabilidade. E quais seriam então as excludentes de culpabilidade? Imagine, por exemplo, a coação moral irresistível. Imagine, por exemplo, a obediência hierárquica. E imagine, por exemplo, um erro de proibição, em que a pessoa pensa que a conduta está permitida e está proibida, como na pessoa que se equivoca tomando LSD, pensando que se trata apenas de um refrigerante. Então, essa pena ela não pode ultrapassar a medida da culpabilidade, a proporcionalidade na culpabilidade.
Na próxima aula nós vamos ver o nosso princípio da humanidade.